filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Senhoras, senhores, novamente estamos aqui no padrão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas hoje até que eu vi uma notícia muito interessante, que pode até proporcionar algum nível de contentamento à população consciente desse Brasil. Parece que foi um ex-general venezuelano envolvido, como vários deles, no tráfico internacional de droga, foi preso nos Estados Unidos, e na delação dele foi apontado o nome aqui de vários indivíduos em altos cargos. Estou sendo gentil, tá vendo? Vários indivíduos em altos cargos. Do judiciário, do executivo, do legislativo, da ex-presidência, coisas desse tipo, e que deverão ser, no tempo devido, arrolados, intimados, se Deus quiser, presos, né, defenestrados, etc. No meio do caos que nós estamos vivendo atualmente, isso aí é uma notícia até animadora, né, porque a gente só vê como diria a vovó, o despautério permanente de tudo. A falta de respeito ao cidadão e às coisas elementares, básicas do dia a dia, ocasionam traumas profundos em todos aqueles, e hoje em dia eu considero uma maioria, em todos aqueles que ficam lutando por uma coisa justa, equilibrada, correta, saudável, limpa, organizada, e que nós não vemos acontecer com a frequência que seria desejável. O Bolsonaro, o presidente, a sua equipe, está governando pelas pontas, né? O que é isso? O que eu posso decretar? Eu decreto. Mesmo assim, vocês terem uma ideia do nível de canalice que o país está mergulhado, canalice pura e simples, e tem mais, impune. O maior exército do mundo é o exército americano, o mais poderoso, e veio ao Brasil para fazer participar de um exercício de instrução de combate com o nosso exército. Para nós, se souber escolher as tropas participantes, é muito bom, porque você vai angariar uma experiência com um pessoal que está em guerra sem parar, desde a sua fundação, praticamente. O americano teve muitos poucos anos de paz, como nós tivemos muitos anos de paz. Então, aprender com eles é sempre muito bom, muito bom. E teve um grupo de desqualificados, se não me engano, do PSOL e outros, que recorreram ao STF para impedir este exercício de uma semana. Quer dizer, tudo que Bolsonaro tenta fazer, proporcionar para criar um país mais evoluído, de primeiro mundo, etc., é torpedeado, não só por um pedido absurdo. Agora, o curioso é o seguinte, o STF tem uma morosidade imensa no julgamento das suas ações penais e de outros temas. No entanto, quando essa ação é de um partido de esquerda, as respostas saem ou no mesmo dia, ou em 24 horas, ou em menos horas, e é uma rapidez impressionante. O que não presta funciona muito bem para eles. O que presta pode esperar à vontade. É o caso, por exemplo, do absurdo já falei a semana passada, vou só lembrar, da não sabatina do ministro do STF, candidato, né, indicado pelo Bolsonaro, que até agora não foi ainda avaliado. Já sugeriram até que ele arranjasse outro. Pô, brincadeira, né? Brincadeira. E assim vamos nós. Dessas coisas que me estressam a medula,
e que o governo eu reputo de omisso e poderia se manifestar quanto a isso, que já seria uma coisa fantástica para esse país e que ele despreza também o governo atual, estou falando do governo atual, a questão dos pedágios e a questão dos pardais. Coisa boba, que é isso, que besteira é essa? Não é besteira. Vocês que são ricos, que andam de avião, agora não está tanto, os ricos agora andam de carro, né? R$7 o litro da gasolina, só milionário para andar de carro. Pensando em comprar um velocípede, desde que não tenha que pagar, não pagar IPVA, qualquer coisa desse tipo. Mas esse troço está virando uma aberração. Eu não gosto de falar de coisas que eu não sei, eu gosto de falar de coisas que eu sei. Essa rodovia que é minha vizinha aqui, é chamada um pedaço da BR-116, que é a Rio-Teresópolis, foi instalado pedágios numa estrada de péssima qualidade técnica, que é a subida da Serra de Teresópolis, Serra dos Órgãos, uma estrada feita de concreto, sob o título de preservação ao meio ambiente, que também é outra coisa canalha que existe nesse país, que as coisas sérias não são vistas, mas a bobagem do dia a dia é apedrejada, né? Uma estrada de 14 quilômetros de subida de serra em péssimo estado de conservação, e os caras me colocam, depois que, olha só, você desce de Teresópolis em direção a Guapimirim, em direção ao Rio, uma pista simples, estreita, sem acostamento. Aí, estreita, sem acostamento. Aí você, para chegar na pista dupla, no quilômetro 102, no quilômetro 102, 104, quilômetro 104. Aí você anda 14 quilômetros em condições. Esses 14 quilômetros, ninguém teve a sabedoria de dividir o espaço entre ônibus, caminhões e automóveis. 90% do trânsito é de automóveis. 2% de ônibus e 8% de caminhões. Aí você leva para fazer uma média de 14 quilômetros de descida de serra, você leva algo em torno de 20 a 30 ou mais minutos, conforme o caminhão que esteja na sua frente. E não tem como ultrapassar. E a coisa é tão maldosa, tão calhorda, tão despreparada, que tem trecho da estrada de 1 km, 2 que daria para se fazer ultrapassagem, que não é autorizado. Não é autorizado. Continua as faixas contínuas, interrompendo qualquer possibilidade de ultrapassagem. Bom, aí quando termina esse inferno de você fazer 14 quilômetros numa estrada a 15, 20 km por hora, e não é uma vez por dia, não, uma vez por hora, não, é o dia inteiro, tem sempre um caminhão lento descendo a serra. Muito bem, quando você termina de descer a serra e se depara com a pista dupla, se instalaram um pardal. Pura maldade. Na hora que o cara se livra, vou poder botar 60, 70, a estrada em seguida vai até 110, autorizado. Aí você é multado, porque você saiu da irritação de andar meia hora, 10 por hora, e se você não souber, você tem um pardal de 50 quilômetros na sua frente. 50 quilômetros. E logo adiante você vai encontrar outro, assim como uma subida da serra. Essa subida da serra é outra canalice. O governo gastou 54 milhões de reais, eles conseguiram fizeram o seguinte, pegaram o acostamento, alargaram o acostamento, quer dizer, sumiram com ele, virou pista, e isso funciona mais ou menos até o quilômetro 95, algo em cerca de 9 quilômetros. Custou 54 milhões de reais. Um detalhe, onde tem obra de arte, como ponte e tudo, não foi mexido, aí o cara coloca uma placa de 10 reais e diz assim, estreitamento da pista, e você se vira como quiser. Bom, e aí você sobe a serra, com outro caminhão na sua frente, é óbvio, mas tem pista dupla até o quilômetro 95, aí depois volta a ser pista simples outra vez, e você encara os caminhões da vida na sua frente, para fazer uma viagem de 14 quilômetros, novamente em 30, 40, 20 minutos. Aí você sobe a serra, de repente você está chegando em Teresópolis, no quilômetro 93 você tem um pardal de 60. Quando você
de 60, quando você já podia, já está numa condição de sem estresse. Para que o pardal? Ela fez o quê? Mas esse não é pior. O pior vem em seguida. Você entra numa pista simples novamente, porque essa estrada de 168 quilômetros no trecho da permissão da concessionária, ela só tem realmente pista dupla, de boa, razoável, porque a aquaplanagem é uma realidade, uma iluminação é outra. Você tem uma pista, algo em torno de 45 quilômetros apenas. O restante, 120, é pista simples e com mal cuidada. O trecho de subida da serra é o pior deles. Você vai ver concreto cheio de rachaduras, cheio de asfalto, colocado uma emulsão asfáltica para fechar. Coisa feia, coisa de primeiro mundo, terceiro mundo, quarto mundo, coisa de quebra-galho para fingir que está cuidando. Bom, aí você tem pardais e tem um pedágio extorsivo de R$20. Agora, pobre de você se decidir um dia ir a Brasília de automóvel fazendo uma viagem turística. Você vai encontrar 30, 40 pardais, sem falar em N quebra-molas. Quebra-mola, isso aí é um crime. Não é sinalizado, não é apontado, não tem nenhum tipo de aviso antes na maior parte deles. E você se vê à noite, então, numa situação de medo de dirigir, porque você não tem nenhuma referência de um quebra-mola à frente. E são quebra-molas totalmente fora do contexto. O quebra-mola oficial que consta do Código Brasileiro de Trânsito já é um absurdo, e ninguém segue. Vai gastar muito concreto, vai gastar muito cimento, vai gastar muito asfalto. A gente faz uns quebra-molas pequenininhos, que parece um degrau de escada. E os carros passam por ali aos trambolhões. Mas a coisa é tão canalha, né? Estou citando o que eu conheço, que é o caso dessa estrada, você vê de repente uma placa proibido construir ao lado desta rodovia federal. Tem mais ou menos umas 40 mil pessoas, 10, 15 mil residências na beira da estrada favelizada. Aí a concessionária não faz, claro, é caro, não vai fazer passarelas. Ela coloca quebra-molas. Aí você pega numa sequência de 1 quilômetro, onde está o grosso dessas invasões da área da estrada, 5, 6 quebra-molas. E aí a sua velocidade de viagem vai para a cucuia também. E isso você vai acontecendo o tempo todo. Mas eu estou citando uma coisa que eu tenho experiência diária, e diariamente eu fico rogando praga, porque os retardados que bolaram isso estão totalmente divorciados de tudo que é moral, tudo que é adequado, tudo que é correto. Mas esse aí é um quadro do Brasil. E eu fico cada vez mais perdido, porque eu não vejo que haja uma ação para acabar isso. Eu sei que Bolsonaro tentou acabar com os pardais, acabou com os móveis, mas não se mexeu em quebra-molas, e não se conseguiu porque o STF mais alguém falou que tem que ficar com si mesmo, e nós estamos pagando um preço alto de acidente, de carro, de vidas, de estresse, por causa dessas insanidades oficiais. E não há solução, não há solução. Pedágios extorsivos. Eu viajei nos Estados Unidos de Washington a Nova York de ônibus. Eu vi na rodovia, essa que eu fui de ônibus, o ônibus parou um pedágio, em 400 ou 500 quilômetros, eu não me lembro bem, um pedágio onde ele jogou uma moeda de $1 numa cornucópia. Estava parado. Não tinha vigia, não tinha guarda, não tinha cancela, não tinha nada. O cara parava, jogava o dinheiro ali dentro e ia embora. Porque isso é primeiro mundo. O que nós temos aqui é terceiro, quarto, quinto mundo, e vamos continuar assim até quando? Essa palavra até quando, eu tenho gasto bastante dela aqui nessas minhas conversas com vocês semanalmente. Mas é de dar dor no coração. Na famigerada Revolução, segundo os comunistas canalhas, havia pedágio. Sabe como é que era o pedágio? Era muito interessante. Você, nos Correios, comprava um selinho. Custava, digamos, R$10.
Aí você pregava esse selinho, que era um triângulozinho, no para-brisa do carro. E você podia viajar pelo país inteiro com esse selinho. Agora, o que é mais curioso, mais canalha, é como eu vi na Rio Petrópolis. O governo gastou 100 milhões naquela época, não me lembro exatamente quanto, e recuperou a estrada totalmente. Do Rio até Juiz de Fora. Recuperou a estrada. Quando ficou recuperada, entregou na mão de uma concessionária, ligada ao pessoal de Fernando Henrique Cardoso, ao pessoal da Triunfo, o pessoal de Curitiba, entregou a estrada pronta. Os caras sentaram de cara 5 pedágios na estrada. De cara. A preços extorsivos. Não botaram um centavo ali dentro. Receberam pronta. E a estrada está toda arrebentada com a tal da CCR, da Concer. Toda arrebentada. Conseguiram destruir. Vão terminar a concessão entregando, caindo aos pedaços, buraco para tudo que é lado, trechos impedidos, túneis não realizados. Tudo isso sem nenhuma consideração, sem nenhuma coisa. Vamos fazer nova concessão. E o curioso é quando se faz nova concessão, o preço abaixa. E ninguém explica por que o preço da concessionária anterior era tão extorsivo como essa aqui da CRT da Rio Teresópolis. Extorsivo, R$20. Aí os caras alegam. Tudo é safadeza. O cara alega assim, mas a estrada tem 168 quilômetros, é só um pedágio. A Dutra, por sua vez, eu vou falar sobre isso também, a Dutra, por sua vez, tem 6 pedágios em 400 quilômetros, 6. Aqui tem 168, que é quase meia Dutra, com um pedágio. Só tem um detalhe. 90% do tráfego da Rio Teresópolis termina em Teresópolis. Menos de 10% segue até Além Paraíba, onde vai terminar a concessão. Todo mundo está careca de saber disso. Ora, então é o tipo da historinha para enganar o bobo, né? É baratinho, não, é caríssimo. Porque todo mundo sabe que 90% do trânsito dessa estrada roda apenas 70 quilômetros. No máximo. Estou falando no máximo, depois de Teresópolis. Lá em Pessegueiro e etc. 70 quilômetros. Na realidade, Pau da Goiaba é 50, que vai até Teresópolis. E ninguém diz nada, fica por isso mesmo que se dane. Ao lado das oficinas, etc., das concessionárias, tem uma maravilhosa, linda construção da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nunca vi uma ação da Agência Nacional de Transporte em cima desse despautério que eu estou falando aqui. Nunca vi. Nunca vi. Essa empresa é tão sem vergonha que quando você sai de Guapimirim e vai em direção ao Rio, tem um retorno que você cruza a estrada. Nunca fizeram um sistema adequado, botaram, sabe o quê? Cones. Botaram um pardal para o pessoal que vem de Teresópolis direto não atropelar quem está fazendo a volta. Um retorno. São coisas... Tem bairros em Guapimirim totalmente isolados por conta do pedágio. Você não consegue fazer um retorno confortável para qualquer direção. E o que é pior, tem entradas de Magé que a CRT instalou trilhos para bloquear o acesso à estrada, e no outro ponto, que ela ficou generosa, ela instalou trilhos em U invertido para permitir passagem de carros pequenos. Um CRV passa se fechar as orelhinhas dos retrovisores. Esse é o quadro que nós estamos vivenciando. Direito de ir e vir, artigo 5º da Constituição, isso é uma piada. É uma piada, sob todos os pontos de vista. E isso continua dia após dia, mês após ano após ano, e não há solução. Não há solução. Vou dar um exemplo máximo de canalice estrutural. Construíram a tal aquela rodovia que sai de Magé, Itaboraí, e vai até Itaguaí. Maravilha. Aliás, foi um dos produtos da prisão do governador, querido governador do Rio de Janeiro, né? Sérgio Cabral, que pagou uma fortuna por essa estrada, e ela pista dupla, está toda acabada, mas quando nova, estava funcionando, maravilha. Você
A única restrição pequena eram os assaltos a cada 10 quilômetros, mas também os bandidos têm que viver. Mas era uma estrada sem movimento, muito bacana, toda está toda destruída, toda acabada. Roubaram a iluminação que era movida à luz solar, roubaram todo o equipamento, poste jogado no chão. É um campo de batalha. Mas essa estrada, o Arco Metropolitano, chamam de Arco Metropolitano, essa estrada, ela desemboca na Dutra, 500 metros antes do pedágio. 500 metros do pedágio. Então, você que vai para São Paulo por essa estrada, esse pedágio começa a atingir, abrangeria o trecho do quilômetro 164, que é lá no trecho das Margaredas, até ali perto, que seria perto de Seropédica. Tá? Mas quem anda no Arco Metropolitano e sai na estrada, se depara 500 metros adiante com um pedágio que ele paga integralmente, como se estivesse vindo do Rio de Janeiro 100 quilômetros atrás. Será que nunca ninguém percebeu disso? Nunca ninguém viu isso? Nunca ninguém viu os ferros cravados? Nunca viu o pessoal de Magé impedido de chegar da estrada? O cara que mora na beira da estrada tem que dar uma volta de não sei quanto para poder chegar na estrada, porque não tem acesso, que tem uma barra de ferro interrompendo, junto a um posto de gasolina, perto da estrada, da entrada de Piabetá. E eu fico extremamente estarrecido, questionando como é que é isso? Como é que se vive dessa maneira? Que tipo de país é esse? O malfadado CONTRAN tem ojeriza esse negócio, porque ele nunca consegue fazer uma coisa decente, ou por má intenção, ou por incompetência, ou por burrice, ou por ganância, ou por questão, vamos multar para resolver. Vocês vão multar o quê se as estradas são de péssimas qualidades, as coisas são extorsivas e não há fiscalização como deveria haver pela Polícia Rodoviária Federal, que hoje em dia está simplesmente desaparecida, e quando aparece é para fazer porcaria? E qual é a solução disso? O tal do CONTRAN, e nova lei que saiu agora do trânsito, que só sai lei para fazer porcaria, disse o seguinte: você só pode vender ou licenciar o seu veículo se você não tiver multas. Mas aí você pega uma multa, como eu peguei de real infrator, emprestei o carro para um amigo necessitado, ele cometeu uma infração. Aí recebemos não a notificação da autuação, que não apareceu nunca, porque não é feita com a R. Os caras postam quando querem e você recebe, se Deus quiser, por um correio competente, desonesto, safado e também totalmente desonesto. Correio desonesto. Aí você não recebe a sua notificação de autuação. Aí um belo dia você recebe a notificação da sua infração, a penalidade aplicada. Bom, aí você vai para o juiz, diz para o juiz: eu não recebi, o cara não interessa, a empresa, o Detran é idôneo, o correio é idôneo, você que não presta, não tem colher de chá, pague, se vira, vai à luta. Aí, o que rola? Aí você não recebe, vamos dizer que você tem uma multa, foi lançada no seu cadastro no Detran, que é outro órgão canalha, que não resolve nada, que não tem nenhuma sensibilidade de ver se aquilo está certo, se a documentação está pertinente, simplesmente recebe do DR, Polícia Rodoviária Federal, ou dele mesmo, e lança no sistema e você está simplesmente comprometido. Aí você vai para o Detran, vai emplacar o seu carro, não posso emplacar porque você tem multa não paga. Aí você diz: eu recorri, não interessa, não invalida nada, você não vai poder. Aí você vai andar com o carro sem o certificado de licenciamento anual, porque você está esperando um recurso, você está esperando um real infrator. Esse lance do real infrator foi asqueroso. Havia aqui em Magé, a 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, aplicaram uma multa, esse lance do real infrator, nesse cara. Aí ele foi lá na 5ª Delegacia com o papel na mão: eu sou o real infrator, eu quero tirar do nome dele essa multa. O cara: não, estamos fechados. Fechado até quando? Não sei, não estamos fechados, não recebemos. Acabou o prazo. Aí você tenta entrar no e-mail, no zap, entrar na internet e fazer o seu... Não há, está fechado. Foi assim 2020, 2021, todo. Quando chegou em julho de 2021, essa 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Magé fechou definitivamente e abriu em Teresópolis.
Aí, legal, vamos entrar lá, está dentro do prazo, está escrito aqui na notificação que o prazo é até tanto, entra lá e pede então para fazer o real infrator. Chega lá, policial, não, está fora do prazo. Companheiro, não está fora do prazo, está escrito que o cara diz assim arrogantemente, quer saber mais do que eu, cidadão? O cara vira cidadão na hora. O retardado que está lá dentro, totalmente despreparado, incompetente, divorciado da função dele, ô cidadão, está tudo errado. Aí você olha no papel, está aqui. Agora tem uma pior. Aqui tem outro documento dizendo que a Polícia Rodoviária Federal, em função da pandemia, etc., prorrogou por 90 dias os prazos constantes das notificações de autuação. Não dá para... Não recebo. Não quero, não vou. Olha aí bota a mão na arma. Aí sempre acontece uma coisa desse padrão. Isso é o Brasil de hoje. E as soluções não vêm, não estão disponíveis e não interessa a ninguém. E você que se lamba, você que fica chorando as mágoas pelos cantos, aí você recorre à justiça. Aí você vai achar que tudo isso que passou ainda é bom. Você vai ver o que é o inferno nesse momento, quando alguém vai desconsiderar todas as verdades expostas e partir para premissas inteiramente infundadas, tipo... a polícia é preparada, é apta, é competente, o órgão público é sempre bom, não faz furo, não tem nada, é tudo maravilha. Negativo, não dou direito nenhum a você, mas está escrito, isso aqui não interessa. Você vai recorrer a quem? Ao bispo? Esse é o país que nós vivemos hoje. Estou citando esses fatos, mas que se eu for me deter e ampliar, ele atinge todos os setores. Eu faço parte de uma associação de moradores. Aí fizemos uma reunião, 2 folhas de papel. Resolvemos isso e aquilo. Registra no cartório. R$370 para o cara botar um carimbo e fazer uma assinatura. R$370. Ele só vai fazer na segunda folha. É quanto custa isso? Uma procuração está R$800 ou mais. E aí, essa falta de respeito, essa falta de cuidado, esses absurdos, essa coisa toda só leva a criar no coração de cada um sentimento de revolta, de insatisfação, de desejo de uma intervenção militar séria, não uma intervenção Nutella, uma intervenção raiz. E que se dê uma solução, porque está cada dia mais difícil viver em relação a tudo isso que está acontecendo no dia a dia. E não adianta falar que se você compra um litro de gasolina a R$7, R$3,50 é imposto. Tanto federal quanto estadual. Basicamente estadual. E quanto custa? Você anda o quê com R$7 de gasolina? 1 litro? 10 quilômetros, 12? 8, 7? Como é que se vive desta maneira? E os caminhões que fazem entrega, que transportam bens, produtos, que pagam não só esses pedágios extorsivos, quanto esse combustível extorsivo. Quanto está custando o óleo diesel? Cheio de imposto também. O que me preocupa, apesar de eu ter passado por uma rua hoje, muito interessante, que eu vi um povo feliz, churrasquinho de gato, cervejinha gelada, pandeiro na mão, batucadinha, não quer nem saber se o vizinho está incomodado, não quer saber se tem alguém doente na casa da frente, se o som está alto demais, mas tudo bem, está no hop-hop, salve-salve, estamos nós aí. Que nível de educação, que nível de estrutura de povo nós estamos construindo nesse país com todas essas atitudes, tanto do cidadão quanto do governo. Aí o cara diz assim, mas os políticos são horríveis, são ladrões. Você votou neles, meu amigo. Você votou neles. E agora eles estão fazendo leis que dão a eles uma quantidade tão imensa de dinheiro, que se depender de propaganda, que conquista a cabeça, e vão permanecer a vida inteira. Quantas legislaturas já teve fulano, beltrano, ladrões de carteirinha? Estão lá. Estão lá. E vão ficar com 5, 4, 3 bilhões de reais para dividir entre todos para ser eleito?
que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer? O que nós temos que esperar? Esse é um grande problema. Nós temos que dar dignidade ao povo, nós temos que dar esperança ao povo. Quando eu digo nós, é o governo. Porque nós temos que fazermos parte, de alguma forma, de uma elite. Que elite é essa? É uma elite que pensa, que se preocupa, que está disposta a participar, que quer votar nas pessoas certas, mas que sempre perde, porque as pessoas erradas são extremamente audazes, são atiradas, são corruptas e conseguem vencer, inclusive as máquinas. Né? O que nós temos que esperar? Eu não sou basicamente um pessimista, não, pelo contrário, eu sou um otimista. E sempre fui muito feliz ao longo da minha vida. Mas, confesso, desde Fernando Henrique Cardoso para cá, que eu reputo de um grande criminoso, sob todos os pontos de vista, eu só vejo o país se acabar, sob todos os pontos de vista moral. Mas eu sei também que isso é um fenômeno, acho que é universal. Eu tive o desprazer de ver aqui no Netflix um filme chamado Cinderela. A fada madrinha tinha características fantásticas, vejam. A distorção do belo, a distorção do puro, a distorção do que é bonito, a distorção do que é infantil, é brutal. É brutal. É brutal. E todo mundo coloca isso como top de linha, todo mundo aceita, bate palmas. As distorções de comportamento da sociedade são cada vez mais abrangentes, mais absurdas, mais tolerantes, e no ponto de você se sentir oprimido, porque você não tem mais como se manifestar. Meu amigo era negão, se eu for... Sempre era meu amigo, meu irmão, mas se eu disser isso em público, eu estou sendo crime racial. Como se nós tivéssemos algum branco nesse país. Acredito até que tem, de Curitiba para baixo, um pouquinho de São Paulo, alguns brancos, mas nós somos o quê? Hitler, em toda a sua parafernália da morte, não conseguiu concluir que a raça ariana era pura. Imagina nós, para ter problema racial no Brasil. Até cotas para negros, para pardos, para pretos. O que é pardo? Que cor é essa, parda? Preto, branco. Existe algum preto, algum branco, algum pardo? Todos nós temos uma miscigenação ancestral. Isso foi tática para dividir do PT, se deu muito bem, porque está o caos instalado aí. Não estou falando nem do famigerado Instituto da Criança e do Adolescente, que gerou o caos nas escolas, o caos na família, o caos dentro de casa. Nós precisamos urgentemente botar a casa em ordem. E os valores nossos terão que ser os valores ancestrais, aqueles que nos levaram a ter uma geração, particularmente na década de 40, os nascidos 50, 60, 70, essa geração que foi uma geração que tinha cabeça, que tinha comportamento, que tinha... teve os hippies, teve tudo. Eu acho perfeitamente normal esses grupos diversos, eu acho perfeitamente normal. Acho a discordância de opinião também perfeitamente normal. Não vejo nada de errado de ser isso, de ser aquilo, mas o cerne, a base, ela não pode ser ofendida. Nós não podemos transformar, por exemplo, a homossexualidade é totalmente perfeita, normal, todo mundo tem que aceitar, achar maravilhoso. Não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim que a banda toca. Há regras, há religiões, há conceitos morais, éticos, e a gente tem que ter o nosso bem definido. Nada demais, nada contra quem tem outra opção sexual, nada contra quem acha isso, mas isso tem que ser colocado no seu devido lugar. Eu vi um filme muito interessante, que os caras fizeram o seguinte: pegaram todos os bandidos que tinham na região, no país, construíram uma cidade para os caras e colocaram lá. Governo de vocês, a polícia de vocês, a regra, vocês não podem sair dos muros. A sociedade continua intacta. Vocês vão fazer tudo o que vocês pretendem,
criminosamente dentro das paredes, dos muros desse universo que vocês querem. É uma solução. É uma solução. O que não pode é deixar os bandidos nas ruas e as pessoas dentro das grades em casa. É isso que não é muito correto. Bom, conversamos um pouquinho sobre os absurdos desse país varonil, que é um país hoje em dia triste, por conta disso tudo e muito mais, e que só não podem agora assassinar a esperança. Apesar de ser a última que morre, já está na UTI. Vamos ver se nós conseguimos, então, sobreviver à nossa esperança, de que temos uma nação organizada, limpa, bonita, saudável, honesta, pura e dotada dos melhores princípios que a natureza humana permite. Como diria um professor meu, né? Vamos apreciar o belo, ter a sensibilidade do que é bonito, do que é organizado, do que é limpo, do que é cheiroso, do que é agradável, do que é bom para o espírito, porque nós não somos uma matéria eterna, nós somos uma matéria efêmera. O espírito é eterno. Vamos cuidar também do espírito, mais importante. Muito obrigado, até breve, até outro dia.